assistir, mas vídeos frontalmente atacando a fé. Não é simplesmente assim apresentando um conceito diferente, mas inviabilizando, desacreditando principalmente a Bíblia, desacreditando a fé cristã, desacreditando Jesus. E recentemente tem surgido, eu já disse para a plataforma que eu não quero, já marquei assim, esse vídeo dessa pessoa eu não quero assistir, não faço questão, mas volta a aparecer para mim uma pessoa assim que está dizendo assim que o cristianismo não é de Cristo, porque o cristianismo é de Paulo. Foi Paulo que moldou o cristianismo. E Paulo nem conheceu Jesus e fica falando coisas da cabeça dele e os cristãos pensam que é Jesus. Em primeiro lugar, né, quem definiu o Novo Testamento não foi um grupo, não existia ainda igreja como instituição, como instituído de poder e tal, no sentido de poder social, de poder político. Era apenas um grupo religioso e eles que compartilhavam um número de escritos. E existia muito mais do que esses escritores do Novo Testamento que a gente conhece, né? Paulo, Lucas, Marcos, João, Mateus, Pedro, Tiago, Judas, né? Que são escritores do Novo Testamento. Existiam muitos outros escritos circulando, só que esses escritos que estão ali, esses 27 escritos que estão ali, era de concordância das igrejas apostólicas, ou seja, dos próprios apóstolos. Os próprios apóstolos usavam esses textos para edificar as suas igrejas. Então, assim, tinha muita coisa sendo produzida, coisas que continuam sendo descobertas até hoje, tipo o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Barnabé e assim por diante. Mas no primeiro século não se usava isso. Não se dava muito crédito para esses escritos. Se dava crédito para esses 27, 30 escritos que vieram mais tarde serem confirmados pela reunião, né, dos concílios da época, né? Então, em primeiro lugar, o Paulo não foi definido pela igreja institucionalizada da Idade Média, como diz aquela pessoa, né? Primeiro, não foi. Segunda coisa que essa pessoa fala errado é que Paulo não conheceu Jesus. Não. Os discípulos todos e a igreja primitiva aceitaram o testemunho de Paulo de que ele realmente teve um encontro com Jesus. Eu preciso que vocês entendam isso. Os discípulos e a igreja da época aceitou o testemunho de Paulo que ele teve encontro com Jesus ressuscitado. Porque Pedro também tinha tido, João tinha tido, Mateus, Marcos, Lucas não, né? Lucas também não, esse Lucas não teve encontro com Jesus ressuscitado, mas ouviu os relatos. E tantos outros, cerca de 500 pessoas. E a igreja da época aceitava o testemunho que Paulo também tinha recebido uma visita de Jesus ressuscitado. Mas ainda que Paulo ainda que seja certo que o que Paulo falou foi tutorado, mentorado, foi aceito pela igreja primitiva, ainda do que Paulo falou tem a ver com o fato dele ter sido encontrado por Jesus depois que Jesus ressuscitou, apareceu para Paulo, ainda assim, os escritos de Paulo seriam errados e não poderiam estar na Bíblia se tivesse uma condição: se qualquer coisa do que Paulo falasse contradissesse o que Jesus ensinou. E a verdade é que se tu pega o que Paulo fala, Paulo nada mais faz do que explicar o que Jesus ensinou. Paulo não tem doutrina própria nenhuma. E uma das poucas vezes
que Paulo vai dar opinião, ele vai dizer, essa é a minha opinião, até porque ele vai falar, assim falo eu, depois, assim fala o Senhor, né? Então, o que eu quero dizer para vocês, que existe uma luta real em desacreditar a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a nossa única referência material que permanece. A outra coisa que falam, né, questão que a palavra de Deus foi feita 400 correções. Eu não sei de onde tiraram esse número, mas não existe correção da palavra de Deus. A mensagem continua. Aliás, esse foi a grande descoberta, a grande alegria, a grande surpresa, quando na década de 50 descobriram os escritos do Mar Morto, porque se acreditava que a Bíblia devesse ter sofrido alterações na questão de quase 2000 anos de existência da Bíblia. E daí, quando eles encontram documentos com 2000 anos enterrados, que não tinham sido descobertos, e comparam o texto atual, o texto de 1950, com os textos do Mar Morto, eles percebem que é o mesmo texto. Ou seja, não houve alterações. Amém? Amém. E para não ter dúvida, eu vou pegar um texto, porque assim, essa pessoa estava falando assim, Jesus dizia que a gente é salvo não sei como, mas Paulo dizia que a gente é salvo pela fé. Não, Jesus sempre disse que a salvação vem pela fé. Se credes em mim, farão as obras que eu faço ainda maior. Se credes em mim, terão vida eterna. Quem tem um filho, se creres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pediu que você... Jesus sempre falou de fé. Sempre falou de fé. E é por causa disso que Paulo vai falar de fé. Paulo não vai falar de fé porque ele pensou, olha que legal viver pela fé. Não, Paulo vai falar de fé porque Jesus sempre falou da fé. E aqui eu vou pegar um texto que algumas pessoas não é definido, que não é assinado, né? A carta de Hebreus não é assinada. Então algumas pessoas vão dizer que a carta foi escrita por Paulo, outras pessoas vão dizer que foi escrito por Apolo, que era um dos apóstolos de segunda geração, da segunda geração de apóstolos. Tinha o apóstolo Paulo, Apolo, tinha o apóstolo... aquele casal de apóstolos, pastora Keila lembra? Átila e Priscila, né? Tinha apóstolos de segunda geração, e Apolo era um dos apóstolos de segunda geração. Não está assinado, não importa estar assinado, importa se o conteúdo está de acordo com a palavra ou não, e está, né? Então, carta aos Hebreus, capítulo 11, um texto que não se sabe exatamente se foi Paulo, se foi Apolo, ou se foi outro apóstolo de segunda geração que tenha escrito, mas que fala a mesma coisa que Jesus falava sobre fé, que fala a mesma coisa que Paulo vai falar sobre fé, que fala a mesma coisa que João vai falar sobre fé, que fala a mesma coisa que Mateus, Marcos vai falar sobre fé, vai falar a mesma coisa que Tiago, irmão de Jesus, fala sobre fé, vai falar da mesma coisa que Judas, irmão de Jesus, vai dizer que é necessário não só viver a fé, mas lutar pela fé. E essa carta aos Hebreus, essa carta à igreja de Jerusalém, quando se fala carta aos Hebreus, está dizendo, a igreja já tinha se espalhado pelo mundo, mas os apóstolos da época, a liderança teológica da época, reúne os escritos e envia praticamente um livro de doutrina, um livro de discipulado, lá para onde tudo começou, para a igreja de Jerusalém. Amém? Olha que coisa linda! Olha que coisa linda! Depois que o evangelho já tinha se espalhado pela Europa, tinha chegado em parte da Ásia, tinha chegado em parte da África, algum apóstolo se volta para onde tudo começou e envia um tratado de discipulado, explicando ponto por ponto a doutrina para os irmãos que ainda estavam em Jerusalém. Essa é a carta aos Hebreus. Amém? E a carta aos Hebreus começa lá no capítulo 1, não precisa abrir, dizendo que Jesus é a palavra. Antes se falava pela voz dos profetas, antes se falava pela voz dos anjos, agora a nossa referência não é mais profeta,
a nossa referência não é mais anjo, a nossa referência não é mais a experiência